Opa. Fala, João. Alô, alô. E aí, Murilo? Beleza? E aí, Era, Rodrigo? boa. Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Boa. Cara, eu tô. Aê, Alô? Murilão. Cara, eu vou só pegar o meu fone, porque a caixa de som tá um pouco baixa, eu vou pegar o meu headset mesmo. Não, fechou. Aí você já fica igual a gente, meu. Fone, bonitinho. Murilo, e aí, cara? Tá me ouvindo bem? O áudio tá tranquilo? Pera aí, acho que eu vou aumentar o meu aqui um pouquinho, pera aí. Hum, Acho que agora vai dar pra ouvir tranquilo. beleza. Deixa eu ver se meu microfone tá de boa aqui. Deixa eu ver. Então, tá estando aqui no microfone. Tá tranquilo no meu microfone. Depois eu preciso começar aí com o Murilo para qual é o melhor fone que eu preciso Ó, nas reuniões. ó, Bala, teu áudio tá Vou fazer meio outro bugado. Teu áudio tá, tipo, então. tá um pouquinho abafado, não sei o que que tá acontecendo. Pera aí. Tá meio baixo? Não, tava abafado mesmo, tava dando pra entender o que você tá falando. Certo. Deu uma melhorada agora? Agora melhorou. Ah, então beleza. Acho que eu tava pegando aqui um pouquinho do. Tá, o Spotify aberto do lado. Aí eu acho que deu uma ajustada. Desajustada. Pronto, galera. Bom, primeiramente, se tiver algum ajuste aí no áudio, vocês me falam. Eu vou potenciando aqui, para melhorar. E o Daniel, que é o convidado, especialista, já está quase chegando aqui. Conversei com ele ali, está pronto. Quero que nesse evento a gente consiga conectar esses cérebros que a gente tem, né, cara? A gente somos pessoas diferentes. Eu não tenho dúvidas disso. Primeiro, o Murilo está falando lá do outro lado, de Santa Catarina. O João está também do outro lado, né? Fortaleza. Agora, o Daniel de Cuiabá, falando aqui do estado de São Paulo, então acho que é bem bacana quando a gente reúne, independente das diferenças, cabeças que são voltadas para o empreendedorismo. Mas, para resumir, mente aberta. Né? A gente somos pessoas com a mente aberta. Quando junta essas mentes abertas para conversar, cara, é onde a gente consegue extrair as melhores conversas, os melhores insights, os melhores ensinamentos. Então vai ser muito louco a gente ter esse primeiro encontro aqui para poder realmente gerar valor. Enquanto o Daniel ele não entra, cara, eu vou deixar um espaço para vocês se apresentarem também, que eu acho bacana. Depois eu vou fazer uma pergunta junto com o Daniel sobre o conhecimento de vocês de tráfego, porque aí, dependendo do que cada um já sabe, de repente a gente consiga direcionar esse encontro para ser um pouco mais específico e já tirar essas dúvidas. E aí eu apresento para vocês qual que é a expectativa do evento. Né? O final do evento é que todo mundo saia, pelo menos com uma visão de como ele pode aplicar o tráfego no negócio como uma ferramenta. Então, os outros pontos eu vou explicar depois. Então, quem que prefere se apresentar, cara? O, o Murilo, o João, quem que... Eu posso me apresentar? Pode ser, pode ser. Tá bom, meu áudio? Tá, dá pra escutar bem tranquilo. Opa. Prazer, prazer, Murilo. Rodrigo, eu já tenho mais. Já conheço há um bom tempo. Sou João Vitor, aqui de Fortaleza, né?
conheci o Rodrigo quando eu tinha uns 16 anos por aí, quando a gente fazia nossas reuniões de network, né? Encontrei ele no grupo de programação. Hoje eu trabalho como programador, né? Abri a minha empresa de desenvolvimento. Opa, Daniel, E boa aí, tarde. turma? Firme? Aí, ó, chegou o Daniel. Desculpa até a interrupção, hein, João? Aí você já se apresenta também para todo mundo. Bom, o Daniel já está famoso entre a gente. Não precisa Famoso. Mas falar quem? muito do que ele fala, né? A semana foi toda voltado a tráfego. E, Daniel, tráfego é um assunto, cara, que todo mundo quer saber, velho. Tipo assim, dá para explorar esse conhecimento não só nesse grupo, mas além do grupo depois, com os nossos amigos e muito mais pessoas. E, Daniel, até para não cortar o João, o que eu estou fazendo? Eu pedi para todo mundo se apresentar um pouquinho, para você até conhecer quem é o João, quem é o Murilo, né? E depois, antes de introduzir você na conversa, onde você vai direcionar aí, tirando nossas dúvidas, a gente vai extrair o seu conhecimento, eu vou fazer algumas perguntas para você saber o nível de conhecimento de cada um. Porque aí você sabe que cada um já teve contato com o tráfego ou não, para durante o evento a gente poder ir talvez mais específico, né, na dúvida das pessoas, dúvidas reais nossas aqui. Fechado? Uhum. Fechado. Manda bala aí. Então, beleza. João, desculpa então interromper. Cara, se apresenta para a gente iniciar, depois o Murilo se apresenta um pouquinho, e aí eu vou introduzir depois o Daniel para ele apresentar aqui o evento. Show, show. Prazer, pessoal aí. Meu nome é João Vitor Gonçalves. Eu sou aqui de Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Tenho 21 anos e hoje eu trabalho como desenvolvedor de software. Eu abri a minha empresa e eu presto alguns serviços para algumas empresas aqui de Fortaleza. Hoje eu desenvolvi alguns sistemas. Um deles é uma distribuidora de água, onde as empresas conseguem ter um controle da distribuição de garrafões e o controle de entregas. E também tem algum sistema tanto de controle de produção e controle de orçamento, né, para algumas empresas isso daqui. Eu programo, bem dizer, o dia todo, é uma coisa que eu amo fazer, né, então veio bem a calhar com o meu trabalho, né. E eu conheci o Rodrigo desde os 16, onde a gente também conversava bastante, fazia reuniões, sempre voltando muito para essa parte empresarial e desenvolvimento, né? Sempre fui dessa parte da informática, da programação. Então é isso. A minha empresa hoje eu tenho um sócio, um sócio ele cuida muito dessa parte do negócio, eu trabalho muito para o ramo da indústria. Então ele já é um cara que tem mais uma expertise industrial e que é o que me completa. Eu sou o cara da parte técnica e ele é a parte do negócio. Show? E é isso. Prazer a todos e fico à disposição para qualquer coisa. Tá, agora sou eu então. Prazer, eu me chamo Murilo, tenho 22 anos, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Atualmente eu tô com uma empresa de importação, no caso no ramo mais de eletrônicos, que é a Golden Bridge, juntamente com um sócio, ele é do Rio. Eu sou um pouco mais introspectivo, então acabo também ficando com essa parte técnica aí, faço a produção dos conteúdos, roteiro, algumas coisas relacionadas à promoção e tal, essa questão de mais técnica, postar o negócio no marketplace, própria questão de site, eu tenho um pouco de conhecimento também, fiz na questão de programação e tudo mais, fiz um curso de informática não é, no caso tenho técnico que teve uma questão da programação dentro, estou cursando aí ciência da computação agora, analisando praticamente, e cara, eu acho que no momento seria isso, cara. Estou interessado aí na questão do tráfego para para escalar a Golden aí, para a gente começar a vender mais e a empresa começar a aparecer mais para as pessoas. Basicamente isso. Prazer aí a todos, João, Daniel, Rodrigo também conheço há um tempo, mas é isso. Pode seguir aí o Bala, o Daniel, não sei para quem que vai a palavra agora. Cara, perfeito. Bom,
Então, eu vou fazer o seguinte, já vou pegar o gancho que o Murilo deu, falando que a expectativa dele é dar uma guinada, né, no tráfego da empresa da Golden. Eu vou pedir para o João falar a expectativa dele, pode ser também ou a dor, né, em relação ao tráfego. E aí eu vou falar a minha primeiro, para depois eu deixar o Daniel se apresentar. Mas a minha dor hoje em relação a tráfego, cara, eu conheço muito pouco sobre como entrar nesse mundo, como mexer nas ferramentas, né? Ou até mesmo como me preparar para entrar. Então, essa é a minha expectativa, ter um pouco dessa visão. João, qual que é a sua dor, cara, ou expectativa em relação ao assunto de tráfego? Show. No meu caso, eu estou com alguns sistemas que estão em fase de testes, né, principalmente o de distribuidora de água, que ele é um SaaS, e a minha dúvida, no caso, é mais como funcionaria esse mundo, que eu tenho zero conhecimento, né, e ele é um projeto que eu quero botar para frente, é um dos projetos que eu estou mais investindo meu tempo para um projeto futuro, então, essa é a minha dúvida, minha dor, etc., né, que eu conheço zero desse mundo. Show de bola. Então eu vou dar início agora ao Hype Networking, que é um encontro onde a gente pega o assunto do momento do grupo, convida um especialista, e a expectativa do evento, então, é a gente trabalhar essas dúvidas nossas, a gente sair com esse conhecimento. Eu vou pegar um pouco do Daniel para a gente entender a visão dele, né? Como que é o processo que ele enxerga para começar a fazer o tráfego, e também entender essas dúvidas comuns nossas que podem surgir durante a conversa, com a finalidade de gerar insights. E o Daniel, cara, ele é um cara que ele já teve um resultado de 30 mil, né, de faturamento. Ele vai se apresentar um pouquinho. Então, o que me chamou a atenção de convidar ele ele tem uma maturidade grande. Ele tem a empresa Vision Frame, ele já trabalha nessa questão, auxiliando as pessoas a investir no tráfego. Então, por ele já ter investido bastante grana em cursos caros, também bastante vivência e mentor nessa área, e eu acho que ele vai ser um cara que pode expandir esse conhecimento de todo mundo. Cara, aí para gente, para eu continuar depois dando início a algumas perguntas para a gente poder fazer esse encontro, extrair o melhor desse encontro aqui com a galera. Pode se apresentar. Massa. Cara, né? Todo mundo falou a idade, meu nome tá aí, é Daniel Augusto. Hoje eu tenho 26 anos, fiz em agosto agora. Então, ô, Rodrigo, pode atualizar aí, né? 30K não, já fiz 178 mil no último lançamento aí de um esteticista. Esse eu não tinha participação de porcentagem, a gente investiu 25, né? E teve aí 178 mil. O objetivo nosso era 300, mas surgiu tanto desafio no meio do caminho com a galera que aí acabou, mas deu bom. Deu um pouquinho mais que o ROI 4. Cara, Então já foi o começo, já ROI 4 não, quase ROI 4 na verdade. 25. Cara, E aí, cara, pra mim todo mundo falou aí, ó, cara, captar clientes, como que eu começo no tráfego? É básico, mano. Vocês têm que botar a unha e colocar para rodar. Não é com 100 reais que vocês vão captar clientes, não é com 1.000, não é com 10 mil. Vocês têm que ir aprendendo como funciona, e tem que colocar, e tem que ter grana para arriscar. É aquele negócio de tipo, vou reservar aqui 1.000 reais por mês e tá tranquilo para mim, se não retornar nada, para vocês entenderem como funciona o tráfego. Se vocês irem, investir 1.000 e eu quero que isso retorne, vocês vão ficar mais aflito e ansioso do que realmente ter retorno. Aí vocês tomam decisões ruins em vez de aprender e gerar dados para vocês aí dentro de cada projeto. Então, pra você ter noção, um cliente meu do Perpétuo, a gente ficou 8 meses errando, acertando, ajustando rota, ele foi faturando ao longo, e quando a gente rodou o nosso Perpétuo agora, em 11 dias a gente teve aí quase 15 mil de faturamento no Perpétuo de venda de livro digital dele. Então, tipo, 8 meses, cara, a gente ficou errando e acertando para conseguir chegar.
Então, vocês têm que ter cabeça e saber que o tráfego não vai fazer milagre, mas a longo prazo vai dar um retorno e é uma previsibilidade muito maior para vocês. Foi o show? O Rodrigo tá travando. Cara, fazer uma a gente bateu aqui Rodrigo, você tá R$ 100 falando pra gente. de uma campanha. Cara, eu queria perguntar tanto para o João como o Murilo, e até mesmo perguntar ainda, quanto vocês hoje Rodrigo, você tá travando muito pra gente. Congelou e a voz virou robótica. são, cara, eu acho Ô, que são Bala, dá uma olhada no chat ali, cara. A gente tá vendo todo travado e tá com a voz robótica. A gente não escutou. Nem deu pra entender metade do que tu falou ali, que tava perguntando pro Daniel ou pra gente, não sei. Agora caiu. Eu acho que vai reiniciar aqui. Tomou um capote. Eu não sei se aqui ele mantém, porque foi ele que criou, né? Não, mantém. Se ele não encerrar, Mantém, mantém. pode pôr, ele reconecta. Mas é isso, galera. Esperar ele voltar pra fazer as perguntas, então, que já que ele tá conduzindo a reunião aí. Tomando a bala. Voltou. Tá pô, aí. foi mal aí. Fiz o evento e saí. Cara, até dando aqui o gancho, João e Murilo, quando vocês têm essa mente aberta e estão dispostos a, às vezes, incluir R$ 1.000 no projeto de vocês, sabendo que às vezes pode, cara, queimar igual um combustível de foguete, né? Eu sei que Combustível de foguete queima mais rápido. é, tem que ser desensibilizado. Você já tem essa desensibilização, cara, de mexer com dinheiro nessa forma, ou ainda é uma trava? Só para eu ter uma ideia nessa visão, depois eu falo a minha também. Tá, eu acho que eu vou começar aqui. Assim, como eu falei, eu tenho um sócio, né? A gente tá com uma negociação entre a gente bem avançada nessa questão de tráfego. A gente já acordou um valor, só que como o Daniel falou, acho que eu vou ter que negociar com ele de novo para a gente aumentar esse valor para começar no tráfego. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: a gente está começando a Golden mais pro digital. Eu acredito que no ramo que a gente atua, seria interessante a gente ter um site com os produtos, né? Que no caso é produtos eletrônicos e tudo mais. E o quanto você acha que é interessante a gente estar dividindo o tráfego para trazer comprador e para trazer seguidor para seguidor que já vai ter interesse em comprador no nosso perfil, na nossa loja. Eu vou dar uma dica para vocês. Joga fora essa ideia de trazer seguidor. Primeiro traz Joga cliente. primeiro comprador, depois você se Deixa eu preocupa ver. em ter seguidor, porque muitas das vezes o seguidor não vai converter. Então, pega a grana que vocês teriam colocar para trazer seguidor ou crescer perfil e reinveste para foco total venda e remarketing. Mas eu preciso entender um pouquinho antes de direcionar bem você é o e-commerce, qual o nicho que você atua, para mim Então, entender. a gente faz venda de produtos eletrônicos. A gente está, no momento, a gente estava atuando por marketplace. Eu acredito que a gente vai voltar nesse ponto, mas agora a gente está mais querendo ir pro meio que tráfego direto, sabe? Porque eu não tenho como demandar tanto tempo para fazer um site agora, entendeu? Eu quero organizar isso, tudo, mas a gente está indo mais por encomenda nesse primeiro momento, entendeu? O marketplace você está falando é do Facebook? Ou... O Facebook, a própria Shopee, o Mercado Livre, essas coisas assim, sabe? Uhum.
O único Shopee, eu acredito que tem como você criar interno a sua própria página. E dá para instalar Pixel, que é dentro do Shopify, não é? Cara, Shopee, não sei se é Shopify, não. Eu acredito que não. Mas a Shopify tem como criar loja assim lá. Se você tiver como, dentro da Shopee, instalar um Pixel dentro, e criar uma página exclusiva para você, você já consegue traquear muito bem a venda e consegue fazer tráfego direto, entendeu? Então, mais tráfego direto, querendo ou não, você precisa de um e-commerce para rodar isso. Aí eu recomendo você utilizar o WordPress junto com o WooCommerce, que é gratuito e dá para você otimizar muita coisa. Você instala o Pixel, vai em tudo. Ele já lê carrinho aberto, produto adicionado. Você consegue fazer até remarketing para produto específico. Tá, é o e-commerce e qual outro que você falou? Não é que eu falei, é o e-commerce e WordPress. Você WordPress, pega tá, o WordPress normal e instala o e-commerce lá. Você criar um e-commerce, né? O e-commerce é uma ferramenta de e-commerce. tá. E tem que ver se não Cara, tem como colocar Shopify também, com o WordPress. Eu ver qual é o melhor consultor de e-commerce. Mas, respondendo o que você falou, é não focar só na questão do seguidor. Seguidor é o último caso. Começa com o funil de trazer vendedor primeiro e previsibilidade de venda para você, para retornar o investimento. Depois que você tiver isso sobrando, aí você começa a focar em reconhecimento de marca, crescimento do perfil. Entendeu? Seria cara, mais ou menos aí? Isso. show de bola. E João, até tirando a dúvida, assim, em relação a primeiro ponto que eu entendi aqui, a gente tem que ter coragem, né? Por quê? Primeiro, não é uma receita que parece que eu vou colocar a grana e já ter o retorno. Em relação a essa desensibilização, de pensar em colocar a grana sem saber se o negócio retoma. Você já tinha essa visão, João? Ou você tinha uma visão mais pagou, vai ter retorno? Só para ter uma ideia. É, é muito da parte achando que seria imediato dessa parte que tu falou, como pagou, entrou, já funcionou. Tem muita essa visão. É, porque, como eu Não, falei, meu show de bola. conhecimento é zero dessa parte. Então, eu sou meio leigo nisso. Não, legal. Eu acho importante a gente ter essa clareza, porque eu estou pensando também no sentido de como se preparar para entrar no tráfego. Então, a gente entendeu aqui, que o Daniel falou, uma das questões ele comentou sobre o WordPress, uma ferramenta de criação de site. E eu tenho uma dúvida, Daniel, em relação a esse preparo para entrar. Por exemplo, eu preciso ter um site específico. A gente fez uma votação que o Instagram e o Google é a nossa maior dúvida da onde a gente teria vontade de começar a pensar em tráfego. É necessário ter a landing page ou qual que é a sua visão para quem não conhece muita coisa ainda sobre esse universo? Depende muito do qual segmento e nicho do negócio. Por exemplo, se for uma cafeteria, dá para você tacar para o WhatsApp direto. A pessoa vir ali e fazer a compra, entendeu? Um salão de beleza, esses mais negócio local, dá para você tacar o tráfego direto para o WhatsApp e a pessoa faz o atendimento ali. Até para vocês. Vocês criam um catálogo dentro do Facebook ali, coloca o produto para a pessoa clica, tem interesse em tal produto que vocês estão oferecendo, cai no WhatsApp exatamente o que elas querem. Aí vocês fazem o pagamento e o processo lá. Dá muito mais trabalho do que ter um site. Mas o site, tem muito projeto que eu comecei de site, foi uma das últimas coisas que a gente começou a trabalhar. Se é infoprodução, tipo perpétuo, lançamento, site é obrigatório. Landing page, no caso, né? É obrigatório. Tem que ter onde a pessoa vai se cadastrar para um lançamento ou onde ela vai comprar o produto. Prestador de serviço, tem como você jogar para o WhatsApp direto. Então, por exemplo, eu, como gestor de tráfego pago, tem como jogar pela landing page e tem como jogar para o WhatsApp direto. Aí depende muito. Toda vez que vai direto para o WhatsApp, você vai vir muito mais desqualificado do que jogar para a landing page. A landing page, com um formulário, qualifica a sua lead. Porém, o investimento é muito maior.
Então, você tem que ver qual é que você tem aí da sua realidade. Ah, você quer começar a botar para rodar o mais rápido possível, para começar a entender e ver como que funciona, vai com simples, entendeu? Cria um formulário no Google, vai jogando os negócios, dá para você fazer, entendeu? É aquele negócio, é teste. Mas site não é uma coisa assim, obrigatório ter. Qualquer projeto roda sem site, sem landing page. Cara, legal. É por isso que a importância da experiência de quem é o gestor de tráfego, às vezes ele identificar pelo o nicho qual é a melhor estratégia, né? Do que automaticamente o cara falar, tem que ter um site. Então, isso eu não preciso ter na minha cabeça, né? Eu preciso primeiro saber a estratégia de acordo com que já dá certo para os outros nichos, né? Por exemplo, para quem você quer fazer um site com um salão de beleza? O cara quer só marcar, a pessoa vir e pagar para ela. Você vai fazer o quê? Ela gastar 500, 600 mil reais para criar uma landing page, para depois nem converter, criar mais uma barreira para o cliente da pessoa. Então tem que analisar muito o projeto. Ah, se eu vendo produtos, aí você precisa de um e-commerce, igual, por exemplo, o Murilo. Ele vai ter a necessidade de e-commerce ou ele cria a estratégia de vender um produto a cada vez dentro do catálogo do Facebook, ou ver como que funciona na Shopee, para ver se isso converte, entendeu? Perfeito. E-commerce é um projeto tem necessidade. Por exemplo, do João, você é o quê? Você é prestação de serviço? O que que é, João? Um SaaS. É uma SaaS, então é um software, né? Isso, Esse software, me explica um pouquinho dele, como que ele certo. funciona. No caso, esse meu software é para empresas, né, de distribuidora de água aqui do Ceará. Então, a gente tem todo um controle de entregas, de Sistema de controle do logística. estoque dos garrafões, tudo feito para eles, para o empresário dono de uma distribuidora de água. Massa. O seu não tem como você rodar sem landing page. Bota para o WhatsApp, do WhatsApp você marca uma reunião e apresenta como que funciona o SaaS, entendeu? E aí faz uma proposta para a pessoa. Dá para rodar. Porém, você qualifica muito mais o público se você criar uma landing page explicando da transformação que o seu produto faz e não vender o seu produto. Tem muito erro aí da galera colocar de cara, produto tal coisa, vende valor, já taca para a pessoa. Tipo, não cria ali a transformação do que ela vai ter, qual a dor que ela vai resolver, o tempo de... Então, o que você resolve? Você dá uma logística completa para a pessoa saber quanto que ela investir, o que ela precisa, quando vai chegar. Então, tipo, os fornecedores, não sei se funciona mais ou menos isso. Mas, tipo, você já entrega isso, é a dor dela, ganhar tempo. Ela vai ganhar tempo, vai ter tudo num lugar só, vai entender quanto que ela está investindo, quanto está retornando, em um lugar simples que qualquer funcionário dela consegue utilizar o sistema. Aí você fazendo isso numa landing page, explicando toda essa transformação, e aí depois explicando como que funciona o sistema e colocar para ela preencher um formulário, onde depois você vai marcar uma reunião para realmente fazer aquele atendimento personalizado com ela, e até explicar se tem dentro do seu SaaS uma personalização específica para cada empresa, e você fazer isso junto com ela. Então, amarrar a pessoa ali e fazer ela já começar a fazer a assinatura do software e assinar o contrato na reunião. Entendi, Cara, entendi. Vou até muito anotar aqui. legal. Esse exemplo foi bacana, que foi bem direcionado para o SaaS, deu para a gente ter uma visão bem legal. Eu sei que o João ele não fez ainda, né, um investimento em tráfego. Eu também não fiz, cara, tipo, nunca fiz investimento em tráfego. E eu queria saber, Murilo, você já fez, cara, algum investimento tanto no Instagram ou no Google alguma vez? Cara, eu já fiz, mas foi para tráfego direto e não foi para Golden, entendeu? Foi para teste. Assim como o Daniel falou, eu coloquei uma graninha lá para ver se dava certo. Só que, como eu não tinha conhecimento, não tinha base de como funcionava essa questão do tráfego, eu acabei desanimando. Pelo que o pessoal tava passando, era só chegar lá, colocar, testar criativo e já voltava dinheiro, entendeu? Aí, como não tava acontecendo isso, eu falei, mano, não é possível. O cara falou pra mim que é assim, não tá dando certo, aí eu vou parar, né? Tá comendo meu dinheiro Sim. aqui, e o cara falou que é pra voltar dinheiro depois de, sei lá, uma semana, até agora não voltou nada, pô. Aí, foda. Aí, não vou fazer mais isso. Cara, Para esse produto mano, especificamente, né? Mas para Golden eu já deixei aberto, né? Porque eu acredito que é um canal bem importante aí
na questão de divulgação de produtos e tudo mais. Cara, animal. Então, até vou direcionar pro Daniel. Daniel, você que já mexe com tráfego, cara, como que seria, eu chamo POP, que é, POP é o procedimento operacional padrão, que é um passo a passo. Geralmente, o cara que ele é leigo e não conhece, na minha cabeça fala assim, pô, eu vou mexer em tráfego, vai mais ou menos o que o Murilo fez, cara. Eu iria procurar uma plataforma do Google Ads ou a plataforma do Facebook e ia lá, tem que configurar e já começar a testar e me virar por ali. Como que você, cara, falaria de um passo a passo para a gente gastar menos dinheiro do que só eu ir na aventura? Então, você que já passou por vários testes, assim, como seria um passo a passo bacana? Eu procuro um gestor, eu posso ir sozinho? Como que você auxilia a gente, cara, a iniciar? Ó, tem dois caminhos. Tem o caminho que demanda um investimento, porém você vai muito mais rápido. E tem o outro caminho que você não investe tanto, porém você demora mais tempo para ter resultado. Então tem que ver qual é a realidade de vocês. O primeiro caminho, que é não tem erro, poxa, vocês querem passar mau tempo estudando, testando, que seria o segundo caminho, ou você já pega logo um gestor, uma pessoa aí que tem resultado dentro do nicho de vocês, então você tem que pegar uma pessoa que tem resultado em e-commerce. Eu já sou uma pessoa que não tem muito resultado em e-commerce, então eu não sou a pessoa mais ideal para pegar um e-commerce e tocar, entendeu? Então, aí tem que pegar alguém que tenha especialidade naquilo. Eu sou muito mais em lançamento e infoprodução. E agora que a gente está migrando para negócio local, e aí vocês definem, poxa, vou investir, consigo pagar um gestor e mais o tráfego. Então, bota uns 3.500 por mês. Então, vai pagando o gestor, mais o tráfego que vocês vão investir. E aí, se ele também pedir porcentagem, então, em infoprodução, você pega uma porcentagem dos projetos. E aí você define, esse é o caminho mais rápido, vocês vão ter um resultado mais rápido. E aí tem o segundo caminho, poxa, eu não consigo contratar o gestor, e aí vocês vão ter que passar pelo inicial, passo a passo, de aprender, estudar e ter capacidade e frieza de você colocar o dinheiro, ver como funciona, e entender, validar como que é cada coisa ali dentro, aprender como que a plataforma funciona, como o Meta Ads funciona, como o Google Ads funciona. Então, eu entender basicamente tudo isso daí, tipo, subir pelo menos aí umas 3 campanhas do zero, pra vocês entenderem como que é o passo a passo, e entender cada coisa ali, o que que é campanha de reconhecimento de marca, campanha de engajamento, campanha de venda, captura de lead, então entender cada uma dessas e também utilizar cada uma dessas no negócio de vocês para ver como que se comporta, entendeu? Você Legal. tem esse conhecimento. Então a gente tem esses dois caminhos, né? Tipo, vamos supor o seguinte, eu quero depois entrar mais nesse negócio de campanha, porque o Murilo até comentou no grupo, uma das expectativas dele é entender como fazer uma campanha que ela, para a loja, né, que seja interessante. Cara, você consegue deixar mais claro o que é uma campanha? Por exemplo, eu preciso ter uma campanha para investir em tráfego. Eu entendi que eu tenho que ter dinheiro para testar, as ferramentas, se eu quiser ir mais rápido, o gestor. Agora, o que é a campanha em si? Pensando no meu produto de comunidade network, num SaaS, que é um sistema, e na questão da Golden, que é a venda de e-commerce. A campanha é basicamente o objetivo que você vai ter. Se é captura de lead, se é reconhecimento de marca, se é venda. Então, qual desses daí, ou engajamento, né, contato, receber contato para WhatsApp, que eu, dentro de um tráfego, sempre tem 3 linhas, que é campanha, conjunto e anúncios. Então, passa por esses 3 níveis. Então, a campanha é o objetivo que você quer ter, e o conjunto, normalmente, são os públicos que vocês vão anunciar. E aí depois vem os criativos. Então, cada conjunto tem seus criativos. E a campanha é o objetivo principal. Então, por exemplo, cada campanha você pode fazer como topo, meio e fundo de um funil, por exemplo. Então, topo uma galera mais fria, que aí você vai atrair com um conjunto de público frio, e criativos também, que vai conectar com o público que não te conhece. Aí, uma campanha de meio de funil, então, público que já são seguidores de você, que já teve contato, uma lista de e-mail, ou compradores antigos.
E aí você vai anunciar para esse público que é o conjunto e colocar anúncio específico. E aí fundo de funil normalmente a gente utiliza para aqueles que ainda não compraram, e você faz uma campanha mais agressiva, e para aqueles que já compraram também, que aí você cria um conjunto lá dentro para a pessoa tornar o recomprador, então aumentar o ticket dessa pessoa. Então, ele comprou, continuar te vendo e comprando de você recorrente. E aí, dentro de uma SaaS, provavelmente vocês querem atrair cliente. Então, a campanha é captura de lead, o conjunto, então, específico para o público de pessoa que tem interesse, então, para procurar algo dentro de comportamentos e interesses que as pessoas buscam para são empresários na área de água, se não me engano, né, logística de água e tudo que eles querem, interesse em software, por exemplo. Então, vocês têm que ir limitando ali. Então, do Murilo é basicamente o produto que ele quer. Então, a campanha de venda dentro de um conjunto que tem interesse no produto, tem comportamentos e interesse no produto dele, e aí colocar os criativos lá dentro. Basicamente é isso. Cara, legal. E uma outra dúvida, em relação assim, você é um cara que você deu uma sugestão de passo a passo. Eu entendo que testar, se você fosse avaliar pelo seu conhecimento alguém que quer testar, ter um ROI, um retorno sobre o investimento, iniciando em tráfego. Quanto tempo você acha que levaria um aventureiro sozinho, começando, e quanto tempo você enxerga que com um gestor, assim que alguém aprovar uma verba de marketing, né, para fazer isso, poderia ter o retorno? Você tem uma comparação desses dois cenários? Sim, um exemplo. Sem gestor, quando eu comecei, estava conhecendo as coisas de marketing, peguei e fui fazendo meus primeiros lançamentos. Tive resultado no terceiro lançamento depois de 6 meses. Agora, quando o cliente entra comigo, ele já tem resultado aí nos seus primeiros 45 dias. Ele já começa a ter retorno. Então, aí tem a jornada do aprendizado de 5 anos atrás, para agora, quando alguém entra, 45 dias ele começa a ter resultado. Não é o resultado que vai zerar 100% o investimento em tráfego, mas ele já começa a ver, poxa, tá funcionando, é isso, aí começa a aprender, ter resultado, e aí em 3 meses, rodando, sem desistir, descobrindo o público ideal, validando, criando lista, depois dessa lista, criando os seus semelhantes, são os lookalike, e aí, cada vez mais melhorando, 3 a 6 meses, a pessoa começa a já zerar o seu lucro, e é garantido agora, que é validado 8 meses, a pessoa já está se pagando um investimento em retorno. Aí está tendo, em média, ROI 4. Então, a pessoa coloca aí uns 2.000 e vai voltar 8.000 para ela, entendeu? Aí retira lucro de 6.000. Cara, tipo, dá uma... Ufa! O que eu já entendi aqui de tráfego, tem a pontinha do iceberg, né, que a gente que é leigo entende só como vou escolher uma plataforma. Só esse finalzinho que você falou de tudo que você vai verificar, eu vi que é igual a programação, né? Quando eu conversei com o João, você enxerga as entrelinhas por trás, o banco de dados, tudo que está escondido, o cliente só vê o sistema. O tráfego agora está começando a enxergar um pouco do que vem por baixo de tudo isso. E, cara, alguém tem... O que vocês estão achando até agora? Só um pouquinho, a gente falou pouco tempo, foram uns 20, 30 minutos. Já abriu a cabeça de vocês um pouco em relação a isso? Só para ter uma noção aí. Cara, já clareou bastante aquilo que eu pensava de tráfego. Aquela questão que eu pensava que era coisa rápida, fazer isso, aquilo e já volta. Já não. Eu acho que não dá pra pensar mais assim, entendeu? Então, Tem uns cara ninja que eu conheço, um amigo meu, o Will, que ele bota o cara a ter resultado em 7 dias. Mas ele tá trabalhando só com pouco e investe 30 mil dia, entendeu? É outro nível, o cara tá em outro, pô, mas aí é outra coisa, né? entendeu? Mas ele é um cara que eu tenho certeza, se pegar projeto pequeno, é porque ele não pega mais. Ele, tipo, já passou, já não pega mais projeto iniciante, ou que não tá no nicho, ou não tá no digital, não tem um certo nível de relevância ou um investimento mínimo, entendeu? Eu hoje ainda pego pessoa que pode investir R$ 300 no tráfego por mês, entendeu? E eu vou fazendo ela galgando e crescendo aos poucos, entendeu? Mas tem os ninja que pega, dia seguinte você já tá tendo dinheiro, entendeu? Tem uns ninja, eu ainda estou galgando para chegar no modo ninja. E, cara,
Não, tava pensando aqui, o João, cara, tinha uma dúvida do João. O João é um programador, um cara inteligente pra caramba, engenheiro de software e tal. João, esse SaaS que você tem, já tem rede social ou ainda não? Tipo, tem logo? Só para ter uma noção mesmo. Show. Esse é o ponto. O meu sistema, ele tá só eu, o cliente, eu vou atualizando o sistema de acordo com o que ele pede, e é isso. Por enquanto, tá só entre eu e ele, só na conversa, sabe? Porque E, é assim, esse sistema, o meu sócio, ele já vem dessa experiência também desse ramo de água, né? Onde ele trabalhou muito tempo e ele presta consultoria para essas empresas de água. E eu estou criando esse sistema com base no que elas precisam. Então, eu só estou conversando com os clientes, estou desenvolvendo o sistema e nada de anúncio, nada de landing page. Eu até anotei aqui essa parte da landing page para me ver, né? Pra dar uma olhada por cima também, como é que funciona. E até a parte da minha empresa, né? Eu não tenho nada no digital ainda. Os meus sistemas são só de conversa mesmo com o cliente, né? Porque às vezes eu vou para algum canto, eu acabo conversando com o dono, a gente fecha um negócio, tá entendendo? Eu fui comprar livro numa livraria, eu acabei fechando um negócio com o dono da livraria. Então é mais na conversa, sabe? O meu, meus projetos. mano, perfeito. Você deu uma introdução muito top de dois assuntos que o Daniel vai ajudar muito. Um deles é landing page. Ele já deu uma dica ali do WordPress. Agora, vamos supor que hoje existem muitas ferramentas de landing page no mercado. O João mesmo pode ser programador e fazer um site. Eu posso usar a local web. Existem muitas ferramentas. E também essa questão de conhecer pessoas e o processo de vendas, que é a copy, né? O João falou, eu conheci um cara ali e vendi conversando. E às vezes eu já tenho um processo diferente. Eu criei uma copyzinha, que era para mandar no digital. Então eu vou lançar duas bombas aí para o Daniel. Primeiro, na hora de criar uma landing page, é aconselhável a gente usar esses editores, que a gente mesmo pode ir lá criando da nossa cabeça, ou é melhor já ter uma plataforma certa, um local que você recomenda, e a questão de copy. Eu preciso ter, cara, uma copy para iniciar no tráfego, ou eu posso ter igual o João, ir na conversa, trocando uma ideia, tipo network na rua. Como que você enxerga esses dois pontos? Aquele negócio, cara. Quanto que tem para investir, né? Se a pessoa não tem para investir em tráfego agora, para que vai gastar seu tempo com landing page? Vai para rua mesmo. Vai vender lá na livraria, vai para os negócios, começa com o que tem, mano. Tipo, quando eu comecei, eu tinha conhecimento, fiz também ciência da computação, fiz análise de desenvolvimento de sistema, eu tinha conhecimento de programação, entrei em TI, essas coisas tudo. Aí eu fiz páginas, esses trem tudo, gastei um maior tempão criando. Agora, pelo conhecimento, cara, qualquer projeto que eu começo com o mínimo possível para gerar resultado para depois investir. Antigamente eu tacava o terror, já saía botando dinheiro, treino, não sei o quê, aí depois virava aquela aflição, fudeu, não voltou. Então comece o que você tem de boinha, tranquilo. Então, João, você tem conhecimento de programação? Se você puder, vai fazendo sua landing page devagar. E aí, sobre a copy, é legal pelo menos você ter um conhecimento sobre como conversar com o seu cliente ali pela página, né? Pela página ali é o momento de a pessoa ler e falar, faz sentido, ter uma estrutura interessante na página também. Não ficar pegando página, modelo pré-pronto, saca? Que você só altera ali a copy, aí fica aquele negócio que não conecta com nada, entendeu? Então você tem que entender que a pessoa está lendo uma página, ela está tendo o nível de consciência dela vai aumentando. Então ela vai meio que, tipo, é como você cria uma carta de venda e depois estrutura para a página mesmo. E aí você coloca todo elemento visual, dinâmica. Então, você tem que ter um conhecimento e, pelo menos, de escrita legal, não ser um mega copywriter foda. Porque eu já peguei copywriter fodão que chegou, fez uma landing page e eu com a minha landing page full reba de 3 estruturas converteu mais do que a dele, entendeu? Não sendo mais ninja em copy, mas sim entendendo muito de como colocar um sucinto, chamar ali pro cara pela curiosidade ou pela transformação, para depois eu conversar pelo WhatsApp ou reunião, que é aí no tato, um a um, que realmente a venda acontece. Cara, show. E pensando no sentido assim, por que a gente não investe em tráfego?
por que você acha que a gente não investe, cara? Tipo assim, eu quero saber, vamos falar antes com cada um. Eu vou falar começando por mim. Por que eu não invisto em tráfego? Eu sinto que minha marca não tá boa. Eu penso, eu acho que eu já tive dinheiro na mão e eu não priorizei investir em tráfego. E aí eu fui testando, igual você falou, começa com o que tem, o processo de vendas. E aí hoje eu tenho medo de, às vezes, pegar tipo, um pouco que eu tenho de grana e falar, mano, eu vou colocar nessa visão de tráfego. Então, um pouco de medo, você já está tirando esse medo, que você tá mostrando um pouquinho mais. E eu quero saber de cada um, por que vocês não investem? Tipo, é falta de conhecimento sobre tráfego, às vezes é falta de recurso mesmo, ou não sabe por onde começar, ou acha que não é necessário. Tipo, o que vocês enxergam aí? Pode falar o João ou o Murilo. Cara, na verdade o meu, um pouco falta de conhecimento, um pouco pelo projeto estar bem no início também, entendeu? É, a gente tá meio que desbravando aí, a gente tinha uma pessoa que estava mentorando a gente, acabou deixando eu e meu sócio na mão, então a gente meio que tendo que fazer as coisas sozinho, entendeu? Procurar fornecedor, essas coisas que a gente tinha meio que certo que ia ficar tranquilo, acabou não ficando tranquilo. A gente tá tendo que correr atrás de tudo, então, um pouco por causa disso também. Eu acho que tem que ter tudo mais estruturado para começar a fazer tráfego, e a gente também não tem conhecimento nessa área, né? Tem esses dois pontos. E vocês, João? O meu é mais também da falta de conhecimento, né? O que eu vejo muito também é essa parte dos lançamentos de infoproduto. Assim, não que que eu pesquise, mas no Instagram, né, aparece muito essa parte dos infoprodutos. Não vi muita coisa sobre SaaS. Até porque também eu ainda estou na fase de desenvolvimento de testes, né? Eu ainda não cheguei nessa parte de lançar o meu software mesmo para o aluguel, né? Mensalidade, etc. E eu acho importante essa Cara, reunião para mim já me preparar para o futuro, né? Preparar como é que seria. Agora eu já tenho mais uma noção do que eu precisaria de mais dinheiro para contratar alguém, porque eu parar o que eu faço para estudar não seria viável para mim, né? Porque tanto a complexidade, né, dos sistemas que eu mexo com. É porque eu sou o único programador da minha empresa, né? Então a programação é algo imenso. Então, para fazer tudo e ainda se preocupar com essa parte de venda seria mais complicado. Mas eu tô. Cara, abriu muito a minha mente, cara. Tu não tem ideia. eu também até falando aqui, priorizar para mim um orçamento. Eu acho que eu vou priorizar, sintetizando, eu nunca quis priorizar no orçamento, e agora minha cabeça está indo para tem que priorizar um orçamento para isso. Daniel, fala agora o que você acha aí que a galera não investe Só tanto. vocês botarem, velho, vocês têm que aprender, tem que colocar para rodar. Ah, o que seria confortável para vocês? Vocês investirem aí R$ 200 por mês, é de boa se vocês perderem? Seriam de boa para vocês? Cara, eu acho Mas por assim, mês, saudável. tipo, coloquei para começar a rodar. Seria de boa para vocês? Sim, sim. 4 pizzas Tranquilo. Tranquilo. no mês Pronto, é saudável. é R$ 6 por dia. Coloca, toda semana olha lá, muda, modifica, vai descobrindo. Depois, quando você vê, nossa, veio foi aí, fez uma venda, massa, pagou aí 20% que eu investi. Aí depois de um tempo foi indo, mas vocês vão entendendo, vai começar a gerar confiança de como que funciona. Aí vocês vão começar a ver aí tipo, os criativos que funcionam, que gera clique, tá sendo esse, não sei o que, já gera movimento. Se o cara ali te viu, não te chamou, não converteu, mas você viu que curtiu ali o criativo, manda mensagem no privado, puxa o cara para reunião e vai fazendo, mano. Não é só esperar o tráfego fazer. Tem uns que curte, tem uns que comenta, você puxa o cara, vai indo assim devagar, bota R$ 6 por dia numa campanha dentro de um conjunto. E aí vocês vão indo testando, software criativo, cria novo, vai descobrindo como que a ferramenta funciona. Vocês colocando esses R$ 6 por dia, dá aí uns 180, R$ 200 por mês, e vocês vão aprendendo, cara. Tem que começar. Que aí, cada vez que vocês forem vendo lá o negócio funcionando, pessoa interagindo, curtindo, vendo o número de alcance, vendo como que vai funcionando o tráfego, vai gerando mais confiança em vocês. Aí, putz, fiz uma venda. Nossa, que massa.
Então, mês que vem, se eu fazer isso e isso, eu acho que converte mais. O criativo que deu mais certo é esse, então vou fazer mais assim. Vocês vão aprendendo com o que vocês têm agora. Cara, muito legal. Olha, eu vou até começar a falar que eu vou começar a caminhar para pousar o avião. O Daniel já abriu a mente pra caramba. Inclusive, um dos pontos que mais abriu minha mente na conversa, depois eu quero saber de vocês, foi a questão que o Daniel falou. Pode ser bobo até para alguém, mas para mim foi muito forte. A diferença da campanha, tipo assim, a hora que ele fala que a campanha é o objetivo, né? E eu tenho que ter a questão também do pensar no público que eu vou atrair, que tem o topo, meio, início, meio topo de funil. São coisas bobas que, na hora que você falou, já deixa mais claro por onde eu poderia começar. Cara, você, o João e o Murilo, o que vocês acharam mais legal até o momento, assim, que deu um start para vocês, uma visão diferente sobre o tráfego? Cara, pra mim, eu vou ser bem sincero, foi a questão do tempo de ter resultado, entendeu? Pra mim abriu a cabeça, porque agora eu já tô mais preparado pra saber que o negócio é mais médio e longo prazo, entendeu? A questão do tráfego. Então, Legal. pegar esse dinheiro, separar com o meu sócio, conversar, ó, vamos separar tanta tal grana para fazer teste de tráfego, e essa grana aqui a gente já sabe que pode ser que falte alguma coisa, mas pode ser que também não. É uma grana para a gente aprender como funciona o nosso público, como eles, qual tipo de criativo a gente vai usar para vender, qual vende mais, qual não vende, e pode ser que volte um mês 3, 4 venda, pode ser que no outro mês volte zero, então, mas essa parte que eu achei mais interessante, entendeu? Legal. Show de bola, mano. E você, João? O que abriu sua cabeça até agora? Eu percebi que é muito o estudo do cliente. Eu percebi, né, agora conversando com vocês que vai muito do tipo e também que é barato. Né? Eu achei até barato um valor mensal para ir testando o produto, né? Porque eu acho que é muito também o teste de como o produto vai ser aceito. Uhum. É muito do que você vai aprendendo e como o produto está sendo aceito pelos que está vendo ele, né? E, cara, eu Cara, achei muito interessante. Eu vou, com certeza, vou até dar uma olhada mais em material, documentações sobre isso daí. perfeito. Então agora eu vou fazer uma metralhadora de algumas perguntinhas básicas aqui de tráfego, e aí depois já vou deixar o Daniel apresentar também no finalzinho só um pouquinho um pouco de como ele trabalha na empresa dele, se caso alguém lá na frente quiser entrar mais a fundo e optar por ele, de repente, por ser um parceiro. Mas a pergunta que eu tenho aqui sobre tráfego, pensando na questão de, de começar a se aventurar, né? Eu vi assim, que, cara, questão de formas de, de pagamento e em relação a plataformas. Você falou que tem que contratar o gestor de tráfego, e aí tem que ter um dinheiro de tráfego, e você comentou que pode ser R$ 200. Mesmo que eu contrate um gestor de tráfego, esses R$ 200 por mês, como que paga lá? Sempre tipo, cartão de crédito, tem que pagar tudo para o gestor, eu tenho que ter um mínimo para tipo, uns 3 meses para fazer um teste. Como que você aconselha em relação à grana e em relação a isso? Ó, cara, lá tem tudo, Pix, cartão de crédito, tem boleto também. Então, tipo, tem que ver o que vocês têm, né? Por exemplo, eu não tenho cartão de crédito, porque minha primeira empresa, botei uma dívida de 70 mil nas costas e ninguém mais me libera cartão de crédito, porque eu taquei tudo no CPF. E aí, a ideia é vocês verem, eu vou no... Aqueles cartão que você deposita, ele vira o débito, que você tem que virar crédito, eu utilizo assim, eu utilizo o Pix também para poder fazer, entendeu? Certo. Então, tipo, a maioria dos meus clientes é tudo cartão de crédito. Eles botam lá, eu direciono onde coloco, eles adicionam, eu não vejo, não tenho contato. E eu recomendo vocês nunca passar o valor todo para o gestor de tráfego, entendeu? Vai que ele faz uma má administração, torra o dinheiro de vocês e não tem dinheiro para o tráfego, entendeu?
Melhor vocês colocarem a forma de pagamento dentro da plataforma, entendeu? Cara, animal. E outra dúvida também, por exemplo, quando a gente vai pensar na questão do mínimo de marketing para começar a, essa campanha, o que você recomendaria o mínimo? Tipo, precisa ter um mínimo, alguma coisa para gerar confiança para o cliente? Eu não sei. Como que é o mínimo? Você fala assim, pensando num cliente, um Na verdade, mínimo de recomendação. pensando, na verdade, no. Assim, eu quero sair dessa reunião e eu quero, sei lá, rodar meus primeiros R$ 200 para pôr para rodar, para entender. Qual que é o mínimo? Eu preciso ajustar meu Instagram, se eu for rodar lá, ou eu preciso ajustar a plataforma que eu vou utilizar, preciso pensar na questão de algum criativo, como que a pessoa se prepara, se ela não tem nada. Cara, aquele negócio, ver por onde ela quer começar, né? Então, tipo assim, Instagram, sendo Google. Google é muito depois, é um pós, cara, tipo, é muito pós mesmo. Porque o Google, ele, você investe um pouquinho mais lá dentro e o resultado é um pouco mais obscuro. Lá tem que ter um budget maior, né? E lá é obrigatório ter página. É diferente do Instagram que você coloca direto pro WhatsApp, né? Até tem como fazer campanha de telefone, mas não é o melhor. Mas o mínimo seria, cara, tem um Instagram, tem uma página no Facebook, tenha mesmo assim um canal do YouTube, vocês têm que fazer conteúdo lá, velho. Vocês têm que fazer, é obrigatório, porque um dia vocês vão usar o Google Ads, e aí quando for usar o Google Ads, seu público está aquecido lá, mesmo que seja 200 visualizações, mas já é alguma coisa para começar, até para vocês fazerem remarketing para eles. Então, vamos lá, bota o Instagram. Não necessariamente você precisa ter conteúdo no Instagram para vender ou na página do Facebook para vender. E aí vocês configuram todo o Meta Ads lá dentro, coloca, cria pixel, cria o público de vocês, cria toda a questão ali dos personalizados, então engajamento com o Instagram, visualização de página, instala o pixel no site, se for ter site. E aí fazer esse traqueamento completo, né? Vincula o Instagram e a página dentro dessa conta de anúncio. E aí bota para rodar. E o mínimo da plataforma que ela aceita é US$ 1, né? E aí, transferindo para reais, eu coloco R$ 6, porque ainda o dólar não chegou a 6 contos, né? Mas tem vez que já aconteceu de o dólar tá 5,17, de eu rodar o mínimo 5,17. Mas aí, se o dólar subir, a plataforma identificar, ele para seu tráfego. Então, para você subir o valor mínimo. E aí, bota R$ 6 mínimo para vocês ir testando e tudo. Cara, investir R$ 200 por mês provavelmente não vai trazer resultado de venda para vocês. Mas vocês vão começar a entender e saber qual o criativo que foi mais clicado, como está sendo o alcance do seu público, entendeu? Para vocês começarem a escalar. Nossa, se um criativo investir R$ 6 e aí no primeiro mês ter 1.000 cliques, cara, esse criativo é bom pra cacete. Vocês escalarem mais e fazer remarketing, e vocês estão aquecendo até o público para vocês futuramente fazer remarketing. Ah, o de R$ 6 não converteu, mas daqui 3 meses vocês vão pagar essa galera que curtiu, que viu por 3 segundos o anúncio de vocês, que entrou no WhatsApp, mas não conversou, já vai estar lá dentro desse público para vocês fazerem remarketing. Aí é o momento de vocês venderem. Entendeu? Dá para vocês fazerem um topo, meio e fundo com R$ 18 diário, saca? Com o público. Não dá para fazer muito tranquilo. Subir 3 campanhas, uma com topo, um meio e o fundo, fazendo remarketing e perseguindo a pessoa mais agressiva. Dá para vocês fazerem, tranquilo. Cara, animal. Não, muito legal. Depois, mais à frente, até eu acho bacana você abordar essas questões de como saber se um criativo é bom, porque quando a pessoa é leiga, às vezes, pequenos resultados que a gente tenha, a gente pode achar que é uma bosta, né? Falar, putz, bosta, só deu isso, mas só isso, às vezes, para um especialista já é um suficiente para ajustar muito alguns pontos para ter um retorno bem interessante. E, mano,
Agora eu quero até deixar esse espaço com o Daniel, para você, Daniel, me falar o seguinte. A gente entendeu, pelo menos eu consegui expandir bastante a cabeça antes de partir para esse encerramento. Eu queria que você falasse, para agora expandir de vez a cabeça nossa, que você é um cara que é especialista em tráfego, já conseguiu faturamentos aí de centenas de R$ 1.000, e você teve que, para conseguir centenas de R$ 1.000, fazer muitos ajustes, e você provavelmente vai estar fazendo isso pela Vision Frame, que é a tua empresa. E aí, cara, a gente não tem conhecimento do que uma empresa sua faz. Porque se você falar o que ela faz, talvez a gente consiga entender também qual é esse preparativo para ter esse resultado um dia, né, na internet. Então, conta para a gente um pouco de questão de estrutura, funcionário ou papéis, né, que são desenvolvidos na sua empresa, só para dar a explosão mesmo de insight, falar, nossa, então isso tudo é tráfego. Massa. Vamos pegar uma nova landing page atualizada, que deu um trabalho bizarro para fazer. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Ali tem tudo, velho. Ali tem tudo. Show. Bora lá. Deixa eu ver vocês. Deixa eu botar vocês aqui de lado, no outro monitor. Eu continuo não vendo o rosto. Então, massa, cara, o único problema que você tem é ter cliente demais. É isso aqui que eu falo. Então, tipo, a pessoa, igual uma cliente minha que entrou que ela faz sessão de análise financeira e depois vende uma mentoria, uma consultoria individual e em grupo com a pessoa. O problema que ela teve é no segundo mês, né? Que o primeiro foi estruturação, entender público, entender o que funciona, configurar a ferramenta. Nos primeiros 21 dias sempre é assim. Então, essa é a etapa inicial que a gente tem, que é estruturar o projeto, entender o público, fazer um bom planejamento estratégico para ir partir para a criação dos criativo, copy e criar landing page, no caso dela, o projeto. E no segundo mês já está rodando tráfego, né? Com toda a estrutura necessária para começar a ter resultado. E aí, depois ela já lota a agenda. Foi o que aconteceu. A gente captou no mês 100 leads. Ela já não tinha mais tempo na agenda dela e já estava surtando com a galera entrando, entendeu? E aí, as etapas que a gente tem é identificar eu peguei na campanha, né? Então, trazer inteligência de outros projetos que eu já rodei, né? Encontrar o problema que tem de não ter escala, né? E gerar novas oportunidades. E trazer também a questão de economizar o dinheiro, né? Eu falei, cara, hoje é 45 dias para ter resultado. Um dia eu acredito que vai ser 15. Eu espero um dia ser 1. Então, o cara entrar e já falar, puta que pariu. Essa é a ideia. E aí todo tráfego tem seu ponto cego. Então, sempre, mesmo eu rodando, eu vou identificar ponto cego. Então, sempre ali tem uma coisa ou outra que um cliente que, cara, criei landing page, mas o cliente seria muito mais assertivo direto com o WhatsApp. O público dele tem mais costume com o WhatsApp. Não, o público dele tá ali igual vamos pegar um pet shop. Pet shop, a pessoa vai no Google e pesquisa. Ela não espera aparecer para depois tosar o cão dela. Então, vai estar ali no Google Ads. Então, tem que entender o comportamento do público, a jornada do público. E aí, o início do projeto, né? A gente vai partir todo desenhar uma nova estratégia de tráfego, e aí identificar os melhores resultados, e aí você pode ver que aparentemente tudo está certo. Então, identificou o ponto cego. E aí, por isso, né, se você suspeita que está algo errado, provavelmente está errado mesmo. O resultado pode sempre melhorar. E aí eu trago um pouco do olhar de visão e para a gente hoje, dentro da Visual Frame, nós trabalhamos aí com toda a parte de estratégia personalizada, crescimento em escala, geração de lead e vendas também, mas a maioria dos clientes procura sempre captação de lead. Esse mesmo sendo ali no lançamento, um perpétuo. E aí, expansão da base de seguidores qualificados, definição de objetivo e transparência nos resultados, captação de lead qualificado para sua empresa, roteiros, a gente faz roteiros e copywriting para os anúncios e criativo, utiliza a metodologia Visual Frame e o funil, que eu trouxe para vocês aí, topo, meio e fundo, específico e personalizado para o projeto,
Tem projeto, tem a necessidade do CRM, então, para um time comercial. Então, mesmo sendo perpétuo, tem uma pessoa que atende ali para o time comercial, então a gente coloca o CRM, lançamento também. E aí, a gente trabalha também com conteúdo editorial e o calendário editorial para social media. A gente não tem social media, mas a gente direciona se você tiver social media ou para você mesmo. Ele trabalha com otimização contínua, então todo dia, dois dias, a gente está olhando e entregando relatórios com indicadores reais aí do projeto. E aí, como que funciona no início de cada projeto? Ele vai fazer o mapeamento diagnóstico, depois estratégia e planejamento. Vamos otimizar, monitorar e gerenciar o contínuo e entregar os relatórios aqui internos. E aí tá aí a turminha, tanto cliente como a galera da equipe. Tá? Hoje, nós todos aqui. Tem alguns que não estão aqui porque eu não pedi direito de imagem e não pedi liberação. E aí, pouquinho de Vision, acabou. É isso. Não, animal. Cara, eu achei super interessante todo essa sua disponibilidade, né, cara? Você é um cara humilde pelo resultado que você tem, entender o pedido nosso de poder expor a visão, humilde também assim, de falar, cara, vocês têm que testar, não precisa ser fechar comigo ou não, procura uma lista com Rodrigo, travou de novo. Volta. Voltou, vai. Caiu, voltou. Aí, voltei no outro aqui, enquanto estou abrindo aqui no outro. Cara, foi muito top saber essa. Aqui agora. Aí, voltei. Mano, muito top saber que você teve essa disponibilidade, né, de oferecer um pouco do seu conhecimento, a mais dos seus resultados, tudo que você vem fazendo. E cara, eu entendi o seguinte, que o investimento no gestor de tráfego, querendo ou não, é o que eu estou pensando aqui, vai deixar uma herança, mesmo se o cara ele investe no gestor, só que fica uma herança de organização, né? Porque para você conseguir, você falou de escala. Quando a gente pensa em escala, pensando no negócio do João, você falou que lota a agenda, dependendo do acerto do tráfego. Quando o cara acerta e lota a agenda e precisa escalar, só para eu entender, a agência de vocês dão suporte também para ajudar ele a continuar crescendo, porque vai ter que aumentar o vendedor, vai ter que aumenta a complexidade. E eu só tenho uma dúvida sobre isso também. O que acontece caso dê certo? Isso aqui, tipo, montar um time comercial, alguma coisa assim? Isso nesse sentido? Vamos supor, o João está fazendo tem um vendedor, e aí você conseguiu lá lotar a agenda. E aí é interessante para a gente contratar mais vendedores. Ou o Murilo também começou a vender e aumentou muito a questão de como vai fazer as reuniões. Esse processo de como fazer a reunião de vendas é algo que fica meio que particular do João treinar os caras,
ou a sua agência também ajuda o cara a abordar, igual você na apresentação para a gente, vocês também constroem apresentações, tipo, vai entrando nesse caminho também? Sim, a gente ajuda também a criar os scripts, como a abordagem, eu faço treinamento com o time comercial, sim, de boaça, acompanho eles, também puxo o saco deles. Que hoje em dia, se o time comercial não está alinhado com o tráfego, não ocorre venda. O tráfego, ele não faz a venda, ele traz para a pessoa fazer a venda. Ah, é tráfego direto, mas querendo ou não, teve a etapa da landing page, da copy, do relacionamento, da autoridade do expert ou da pessoa para fazer a venda ali. Ah, nossos perpétuos que a gente roda aqui dentro dos cursos e dos livros digitais. Querendo ou não, tem um relacionamento do cliente. Então, a gente faz aí toda a etapa de e-mail marketing também, acompanhamento, eu faço treinamento com o pessoal, implemento o CRM, né, e explico para o time como funcionar isso daí. Então, não é tipo assim, fiz aqui e se vira com a estrutura, com as outras etapas, ou com relacionamento com o cliente, ou com relacionamento com a equipe. Não, eu faço essa etapa também. E se eu alinho a equipe bem da outra etapa, como funciona aqui internamente, fica muito mais fácil para eu conseguir gerar mais resultado. Sim. E, cara, então, assim, para até encerrar, eu vou passar para você a voz também para o João e também para o Murilo, né? Para a gente, eu queria que vocês dessem um feedback na questão desse formato que a ideia é realmente, igual eu falei no roadmap, trazer um passo a passo comentado por um especialista, porque isso ajuda a gente a economizar o tempo. Então, eu fiquei super satisfeito com isso. A questão de tirar as dúvidas também abriu bastante a minha cabeça, né, em relação. A questão também do ter um checklist de como iniciar, eu percebi que cada etapa é muito particular de cada prestador de serviço, de cada empreendedor, né? Você tem uma análise de como cada um vai começar. E também, para saber fazer tráfego, eu entendi a questão de valor, mais ou menos a ideia de como fazer. E eu queria uma opinião de vocês em relação ao que vocês acharam desse formato. Se deu para aprender, não deu? Olha, esse formato aqui eu achei interessante. Eu acho que seria legal a gente manter aí, não sei com qual frequência, vai depender da rotina de cada um, da disponibilidade de cada um. Mas eu acho que aí uma vez, 2 vezes por mês, talvez, a gente organizar, nem que seja uma vez por mês. Cada um aí compartilhar aquilo que consegue auxiliar o outro aí para crescer o negócio de cada um aqui. Eu acho que seria bem interessante. Show de bola. E você, João? Cara, eu concordo com o Murilo também. Gostei bastante. Abriu bastante a nossa mente de como funciona. Fiquei bastante interessado. Confesso que não era uma coisa que eu estava pensando para agora, né? Mas foi algo que eu vi que é necessário, né? Principalmente entrar nessa parte do digital, mesmo ainda não tendo meu sistema 100% assim para rodar, mas é algo que eu vou dar uma pesquisada, né? E você, Daniel, só mexe com essa parte de infoprodutos, né? Ou você também mexeria com SaaS, alguma coisa assim? Eu mexo também com essa parte, Mexe também, né? inclusive eu estou fundando uma startup, que é uma SaaS também, junto com o meu sócio de tecnologia. Então, a gente está levando, estamos fazendo todo o diagnóstico do curso, do software, da equipe de marketing, da equipe comercial, a gente vai botar e vamos trazer investidor para dentro. É um software aí grande que vai resolver o problema de tudo que é prestador de serviço do mundo. É um trem monstro. Não posso falar mais, porque para saber mais tem que assinar um contrato de sigilo, que se quebrar o sigilo é 100 milhões na porrada de quem contar para alguém. Depois a gente vai conversar depois, então. Massa, top. Travou de novo. Capotou. Mas é isso, João. Tipo, cara, a única coisa que eu não pego para mexer, porque eu me frustrei e eu tenho que estudar mais, é e-commerce, cara. E-commerce é um E-commerce, né? bagulho sinistro, não é simples não.
E-commerce e dropship não é simples, cara. Você compete demais, é muita loucura. Um que tá anunciando, tem outro cara anunciando mais agressivo que você, e quem tá dentro do mercado já tá em seus 20, 30 mil por mês, é loucura. E-commerce é pânico. Mas SaaS, Eu, cara, quando você tem uma dor latente, um público que tem interesse, você começando a fazer bem estruturadinho, enche bem. O do SaaS, o segredo está na equipe comercial. Isso é uma coisa que eu estou estruturando. Então, a gente faz volume em lead, sendo qualificado, não sendo qualificado, a gente taca o terror, bota muita gente para estar fechando ali no time comercial, e aí dá um resultado. Como eu estou estruturando a startup, eu estou analisando isso daí. E aí eu vou começar com um modelo de não tem software, não tem nada pronto, a gente tem a ideia, estão criando a prototipação agora para poder trazer os investidores, né? Então, o investidor não quer dar mais do que 1% para o investidor, quer nem saber, eu vou bater em todo mundo que falar, não, a gente é 20, o problema é seu. A gente tem um problema sério para resolver e quem não tiver dentro se ferrou. E aí, cara, tipo, já tem a linha certinha. Então, estratégia para SaaS. Qualquer SaaS explode com a estratégia que eu já pensei. Não está validada, mas pela experiência de infoprodução, de perpétuo, de negócio local, é uma coisa que não tem erro. Entendeu? Só que é uma eu estratégia para um ano e meio, para depois rolar o lançamento mesmo. entendi. O meu, do caso, eu estou desenvolvendo, né? O meu sistema ainda está. E é só eu da empresa, assim, tem o meu sócio, né? Que ele mexe mais com a parte de como o sistema vai funcionar, e ele entra em contato com os clientes, né? Porque ele é consultor de empresas, então ele fica mais com essa parte do cliente. Agora, em questão de desenvolvimento, etc., é comigo. Tá Uhum. entendendo? Do teu time assim, comercial que vai atender o cliente, etc. Não, é tudo eu. Então eu estou bem no início ainda dessa parte, entendeu? Então, se você tiver esse serviço, a gente vai conversar futuramente mesmo. Top. E quem sabe a gente rolar negócio. Fechou. Vambora. Quem sabe eu te sequestro para minha startup também. Ah, eu tô vários softwares, cara. Eu tô desenvolvendo vários aí. Então a gente vai ter o que conversar. Estou montando time de tecnologia, os programadores agora. Como meu amigo já está aí como engenheiro de software, então ele vai ser o CTO mesmo da startup, e aí o time, essa parte aí de software, gasto com software com ele, eu estou montando marketing comercial. Então, levantando os valores. Que, na verdade, quem está montando o time comercial, o time de marketing é uma amiga minha, que ela saca muito mais disso daí. Aí eu estou montando o time comercial com outra amiga. Eu estou sendo os caras que estão unindo todo mundo e eu tenho a ideia do software, eu tenho a ideia e eu tenho a dor, eu sei como atingir essa dor, eu sei como bater nessa galera e fazer isso acontecer. Daqui um ano e meio, sem zoa, quando a gente lançar, ela vai ser uma startup aí com valuation, eu acredito, no mínimo em 100 milhões, para depois de 5 anos virar um unicórnio. Cara, não, eu achei legal quando eu conversei com o Daniel. Inclusive, depois eu vou deixar o link caso vocês estejam lavando louça aí. O João até brincou uma vez comigo que eu perguntei para ele, cara, quando você chega no limite de um problema, o que você faz? Aí ele brincou para mim e falou assim, cara, eu lavo louça. E aí começa a vir os insights, tipo, da programação. E aí eu faço aquela etapa. E aí eu achei engraçado. E aí tem um podcast, praticamente, que eu conversei com o Daniel. E no final do podcast eu perguntei muito a questão de propósito dele. E eu achei realmente ele tem um propósito avassalador. Ele tem uma visão gigante. Ele é um cara que ele quer muita coisa. E eu senti firmeza. Então, assim, aqui é diferente. A gente tem uma galera que pensa com a mente aberta para conhecer pessoas, conhecer outros nichos, ter uma visão mais ampla. E sempre sai um ponto foda por causa disso. Então, cara, eu queria agradecer realmente cada um de vocês, porque cada evento ele é diferente e único, porque dependendo de quem participa, o evento toma um rumo. Então, quanto maior as mentes, o maior o evento fica e mais a gente consegue extrair. Então, eu estou bem satisfeito com o resultado. E aí, eu queria sugerir um próximo encontro depois. Tem um dos formatos que eu quero rodar, que é benchmarking, que é a gente entender alguns processos, de repente, que roda dentro da empresa, para trazer e apresentar.
E eu queria saber o seguinte, Daniel, hoje você roda tráfego ainda, ou é alguém que faz essa questão para você? No sentido, se você fosse apresentar para a gente um dia, é assim que vamos supor que a gente coloque aí R$ 100 para você rodar, para o evento mesmo, para a gente ver. Você faz isso hoje? Tipo, você consegue fazer ou é alguém que faz por você? Faço, eu tenho uma pessoa que faz também a gestão de tráfego, porém ela vai migrar para startup para virar programador, que é o que ele mais gosta. E aí continuo fazendo tráfego sim. Principalmente qualquer início de projeto é eu que pego. Aí depois eu delego. Mas para mim conseguir estruturar tudo, porque eu sou chato. Sou sistemático, sou chato. Tem nomenclatura, tem tudo, tem documentação que eu gosto de fazer e esse primeiro tato com o cliente. E depois eu boto para a equipe manter a galerinha, porque para continuar ali o relacionamento com o cliente, manter as coisas ali. Então, tenho sim o gestor, mas logo ele vai migrar para startup, aí eu vou ter que puxar outro gestor. Show. Não, muito, muito bacana. Porque, como o Murilo falou, cada semana, cada mês, né, é legal, de repente, a gente se reunir, e cada um tem, às vezes, uma especialidade. Dentro desse formato dá para mostrar mais. Então, hoje foi de hype. Se acontecer algo que a gente está falando muito lá, a gente vai trazer mais pessoas. Agora, essa questão do benchmark, eu acho legal, por exemplo, sei lá, se a dúvida de todo mundo for, ô João, como que roda um sistema, põe no banco de dados? Às vezes pode ser algo que, sei lá, uma única conversa ali, ele mostrando pra gente ao vivo, a gente olha e fala, cara, que da hora, abre muita cabeça. É assim que eu rodo o tráfego. Ou é assim que eu incluo um anúncio, faço uma estratégia de vendas. Tipo, então são coisas que dá pra gente explorar. Então eu vou deixar as redes sociais depois, lá no grupo do Daniel. Quem não segue ele ainda, cara, é legal acompanhar o Instagram dele. Não tem Vou... nada, mas tudo bem. Tem muita coisa lá, não. Mas eu vou falar assim, a partir de agora você vai ter. Por quê? A gente gerou um monte de visões aqui suas, independente, cara. Em algum momento eu acredito que você pode vir a trazer, ser um cara relevante a crescer muito no Instagram. E eu quero que a galera aqui seja um dos primeiros a seguir e a gente acompanhar esse trabalho. Porque todo mundo está praticamente mesmo tamanho, caminhando para um caminho de sucesso. Hoje é dia 12, mano. Feriado. A gente está aqui trocando ideia, aprendendo. Então, ao meu redor tem muita gente aqui fazendo, relaxando, tendo um momento de descontração. E para a gente, talvez isso seja natural. Então, a gente é estranho. Né? Gostar de trocar ideia, de fazer network. Então, acho bacana a gente seguir sim, quem puder. E lá no grupo, se a gente tiver dúvidas de tráfego, marca o Daniel. De repente, algum ponto ali de dúvida nossa possa ser insight para ele também. E, Daniel, eu queria te deixar, então, esses minutos finais para você avaliar o evento. E queria também saber se você está aberto, caso alguém queira te indicar ou agendar uma reunião para aprender mais. Fala aí suas considerações, cara. Cara, só chamar. Eu tô entrando num momento que tá sendo impossível não criar conteúdo. Então, tipo, tem uma faculdade que tá me chamando para dar palestra, já tem uma galera fazendo evento, tá começando a me chamar para poder dar treinamento de tráfego e tudo. Vai ser tudo gratuito, mano, para começar. E aí eu vou aproveitar, já que eu tenho equipamento de filmagem, vou botar a galera para filmar lá, mesmo que eu não use agora. Mas eu estou desenvolvendo esse lado do ensinar. Eu sou muito bom no técnico. Tem gente que eu vou ensinar, a pessoa vira para mim, você não sabe ensinar, cara, aprende, você me irrita, não. Aí tem hora que eu ensino, a pessoa, não, massa, gostei. Mas, tipo, é um lado que eu tenho que desenvolver. Então, que eu não sou muito bom ainda no ensinar, né? Tão bom assim. E aí, quanto mais vocês me chamar para ajudar, vamos embora. Pô, perfeito, cara. Vai ser muito bom a gente poder contar com você. Cara, só para tirar uma dúvida, acho que o grupo não sabe, mas eu vi um negócio no seu Instagram lá, eu não entendi bem. Você já andou de jato, velho? Ou ele ali de jato Já, comercial? a única coisa que eu não andei foi de helicóptero, cara. A única coisa. Eu falei assim, mano, eu consegui andar de jato.
Aí nesse dia que eu ia andar de jato, eu ia pegar o helicóptero da empresa do cara aqui. Cara, toda vez eu confundo, não sei se é o dono da Cifarma ou da CIMED, foi com ele que eu andei, né, de um projeto. E aí ia sair do prédio dele pegar um helicóptero e ir. Aí começou a chover forte, a gente não pôde ir de helicóptero. Aí a gente foi de van mesmo. A van era de luxo, velho, sinistra. Aí a gente foi, andou de jato. A única coisa que eu não andei, que eu, cara, eu quero andar, de voar, né? De helicóptero. Mas de jato foi, Ana, um projeto. Foi 2 vezes, no mesmo dia. Cara, Foi massa pra caralho. parece um papo de estelionatário. Que o cara andou de jato, só que eu vi você lá no avião, falei, mano, quem é esse cara e o que fez ele entrar num jato comercial? O que aconteceu? Você era filmmaker ou como você foi convidado para entrar lá? Cara, eu tava cuidando documentando o projeto inteiro, né? Fazendo toda a parte, documentando a parte audiovisual. E aí eu tenho essa parte também que eu mexo como videomaker, como filmmaker também. É mais hobby. E aí eu fui, mano. Cara, o que eu mais gostava da parte do videomaker, apesar que era dormir mal pra caralho, que você edita e faz, mas era o viajar. Entendeu? Como gestor, eu tô muito em casa, em home office, sabe? Mas com a época de videomaker ali, que era mais forte, mas continuava fazendo tráfego também. Mas o videomaker você viajava. Era tipo, você tava junto com o especialista, o multimilionário lá, o cara bilionário, te arrastando para tudo que é lugar. Ia para restaurante, ele pagava. Ia para negócio, ele que pagava. Entrava nas Lamborghini, nas Ferrari, nos trem, nas Porsche dele, tudo, gravando o cara. Tipo, já chegou do cara me dar a chave da Cayenne e vai, precisa que leva a tal lugar. Tipo, caraca, velho, medo de bater esse trem. Aí você foi, as experiências, cara. É uma profissão para mim que eu acho que quem quer ter muita experiência não tem como, é audiovisual, é videomaker. Eu notei que o videomaker é o último a ser demitido de qualquer projeto. Ele tira o gestor, ele tira do... Social media é o primeiro, coitado. Coitada, a social media é a primeira a ser desligada de qualquer projeto. Aí o penúltimo é o, o estrategista, o gestor, aí depois o estrategista. E o último do caso disse, ó, se o cara não pode te pagar é o videomaker. Ele mantém o videomaker ali, não dando lucro no projeto, mas se ele tem um budget para pagar, mas ele mantém o videomaker. Ele é o último, cara. Ele é o cara que não demite, velho. Ele desliga a empresa inteira, mas o videomaker não deixa, porque tem que continuar aparecendo. Cara, animal. Meu, show de bola. Então, eu vou deixar, essa reunião ela foi gravada. A Massa. próxima eu vou rodar um PDCA para melhorar a conexão, porque eu fiquei hoje de novo fora. E aí é feriado, então eu acabei saindo de casa por causa do meu bebê. Poderia gerar algum transtorno ali. E, cara, eu vou deixar a rede social de todos. De repente, se alguém não se segue, vocês podem também se conectar ali, né, para se conhecerem. Eu vou fazer depois uma reunião com o João, que é igual eu fiz com vocês, gravando também a história do João. Porque tem a história do Murilo também. Depois eu vou refazer com o Murilo uma outra, porque agora está mais madura as perguntas, para a gente sempre deixar isso de registro. Agora, o projeto estava muito no início, e aí eu vou retomar as vendas. Então, eu vou começar a trazer mais pessoas estratégicas para a gente melhorar a comunidade. E a ideia é realmente que todos cresçam, né? Sempre nesse exercício. Seja para criar conteúdo, para ter novas ideias, e ter essas mentes que são criativas e empreendedoras. E depois eu vou deixar, além disso, um resumo da reunião, que eu anotei tudo que o Daniel falou. E eu vou deixar esse resumo com ele, para que a gente possa pegar algum ponto ali, talvez passou despercebido. Né? E o contato lá no grupo fica à vontade para a gente poder bater papo e continuar esse network, onde todo mundo pode gerar valor um para o outro. Fechado? Então, muito obrigado a todos e podem se despedir, cara. João, fala aí o seu tchau. E depois o Murilo, depois o Daniel. E a gente vai para um dia, com certeza, com muitas ideias para colocar em prática na próxima semana. O pessoal, gostaria de agradecer, e principalmente o
Rodrigo por ter juntado a gente, o Daniel por ter explicado mais como funciona essa área, o Murilo ter falado um pouco sobre o e-commerce, né? Essa parte de vendas. Gostei muito também, aprendi bastante, né? E com certeza a gente vai se conversar mais futuramente, né? Fico à disposição. Qualquer coisa pode mandar mensagem do WhatsApp, no Instagram. No Instagram eu uso mais o Instagram para ver vídeo, só para isso. Eu não posto nada, não. Então, mas fica aí à disposição. Se quiser mandar mensagem do WhatsApp, tô aí. Muito obrigado aí pelo. E prazer em conhecer todos, viu? Valeu, mano. Tá, então, primeiramente, é eu que falo agora, né? Só pra mim, antes de É começar, né? isso mesmo. Tá. Primeiro, eu queria agradecer o Bala, né? Por estar juntando todo mundo aqui. Daniel, o João, eu também. Depois o Daniel por trazer essa visão de tráfego aí pro negócio. Me clareou bastante as ideias, o que que eu preciso implementar ali na Golden, pra gente conseguir estar tendo mais clientes e mais leads, né? No geral. Agradecer também a presença do João, né? Que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas assim, é bom também ter uma pessoa que entende de programação aqui, né? Que, pelo que eu percebi aqui, os três, né? Tanto o Daniel, quanto o João, quanto eu, a gente tem pelo menos uma base ali de programação, né? Pelo que o Daniel falou ali, o João, por trabalhar na área, né? É o mais ativo aqui, vou dizer assim, né? Talvez aí mais pra frente a gente conversar um pouco mais sobre talvez a questão da programação, de site e tal, como a gente falou hoje de tráfego, só uma ideia, né? Não sei se ele mexe com a questão de site ou ele é mais voltado para propriamente produção de software. Mas acho que seria isso. Tem cara que faz tudo, back-end e Mas ele tem cara mesmo, mas eu não quis É, falar, cara, velho. cara, é desde o do visual, back-end, servidor, configurar DNS, a rede, cara, é da nuvem, é tudo, pô. ele é É um o Cuida de departamento que eu tô cachorro, fazendo. famoso cuida de DevOps. cachorro, que ele já falou. Lava a louça. Eu tô com cuidado de cachorro também, cara. Ô, Cara, cara, aí cara, eu aprendi tudo na marra, pô. Já teve mês que eu deixei servidor ligado do Google, que quando eu fui ver a fatura do cartão, eu tive um surto, pô. Então, foi anos de experiência aí para fazer, né, esse sistema. Mas o que eu gosto mesmo é a parte de cálculo, de matemática. O negócio é. Mas eu faço tudo, pô, mas visual para mim não é muita minha coisa, não. Mas só web. Eu mexo só com web e com projetos de computador pequeno, né? Os embarcados em IoT. Eu gosto muito também. Mas é entendeu? mais hobby. Então, Cara, o for Daniel, web, até plataforma um. aí, pode ir. Foi mal. Não, e o Daniel, até ressaltando, cara, eu sei que ele disponibilizou o tempo dele e, cara, ele comentou que estava dor de cabeça, velho. Tipo, um dia que você estava mais corrido, né? Um pouco que você comentou que estava cansado. Então, e mesmo assim ele falou, cara, mas eu vou participar. E então o que que eu carrego aqui? Eu tenho muita gratidão e eu quero andar muito ao lado de todos vocês, independente do tamanho. Eu vejo que ah, é bom ter pessoas humildes, porque tipo a gente está em duas pessoas no grupo aqui, né? E o Daniel como especialista. Isso é o início. A gente vai ter mais. Vocês são membros fundadores, né? Que eu sempre comento. Vou carregar isso sempre para os 10 primeiros. E eu não tenho dúvida que ele vai ser gigante. Não tenho dúvida que o João, quando vocês conhecerem ele, cara, o conhecimento que ele tem. Murilo também, ele não passou por muitos perrengues. E eu sei que cada um que a gente vai conversando tem muitos desafios, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E eu vou falar para vocês que é muito bom estar na mesma frequência, né? Ter as mesmas dores, as mesmas curiosidades. Então, se a gente ir além da dor para fazer essas reuniões, eu sei que vem essa recompensa. Então, cara, muitíssimo obrigado, Daniel, por você mesmo com esses desafios, não ganhando nada, igual você falou, tipo, tá começando a fazer as coisas para gerar valor. Isso já ganha meu respeito para defender você realmente em toda essa jornada aí que você precisa. Então, a palavra final é sua. Dá um tchau para a galera e
a gente se vê continuando lá no grupo e conversando no dia a dia. É com você, velho. Ah, cara, uma coisa que eu gosto muito é deixar uma frase. Então, quem leu aí o Segredo da Mente Milionária sabe do clássico lá. Até além, programação conduz a pensamentos, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem às ações, e ações conduzem a resultados. Cara, é isso. Tem que saber a Cara, sua programação para depois ver os seus pensamentos e vai indo. É isso, mano. Meu tchau é isso. Não importa, cara, mano, se você é fera em tudo. Véi. Cara, se o seu emocional tá bom, você vai ser bom em qualquer coisa. Enfim, é isso. mano, perfeito. Cara, foi demais. E aí, essa última frase vai ficar icônica na minha cabeça, que é o que o Murilo trouxe, né? Os três têm em comum a programação. E aí, o que você falou, né? Tipo, por trás do hardware, por trás do hardware tem um programa, e esse programa conduz nós à coerência empreendedora. E eu vejo hoje a polarização, né, que a gente enxerga. Se a gente trocar ideia, eu percebi no debate político. Tem 5 pessoas lá. Cada um das 5 acha o outro idiota. Então eu pensei, mano, é muito bom a gente estar com pessoas que pensam para se aprofundar, que pensam da mesma coerência. E também estarem pessoas fora do nosso pensamento para a gente nos confrontar, né? E entender. Mas esse é o ambiente mais gostoso, quando a gente está com pessoas que estão com a mesma coerência, que é a mesma programação. Então, foi perfeito na minha percepção. Agradeço demais e podem esperar. Eu vou pensar em como gerar valor para cada um de forma individual e, ao mesmo tempo, para o grupo, para que eu consiga, nessa jornada solitária, caminhar junto com vocês e ser forte como vocês para a gente se manter na mesma trilha. Fechou? Muito obrigado, galera. Bom final de semana aí para vocês. Segunda a gente já está com muita coisa na cabeça. Falou. Bom final de semana para todo mundo aí. Vocês também. Valeu. Valeu. Final de semana. Tamo Fui. junto. Tchau, tchau.